Desde o início de One Piece a gente vem tendo noção do poder das Akumas no Mi, e a gente sempre via e ouvia os personagens falando que basicamente as Logias são as Akumas no Mi mais fortes, aquelas que conseguem tornar um usuário no próprio elemento, seja fogo, gelo, magma, até mesmo o raio, entre tantos outros. E isso sempre foi dado com muita importância porque a gente não tinha o Haki ainda na obra. E quando o Haki foi apresentado, cada vez mais ele foi ganhando importância. Com a fala de Kaido sobre Roger, a gente vê que o Haki é basicamente a força mais importante do mundo de One Piece. Somente aquele com força de vontade e com a força do Haki é capaz de conquistar o mundo e fazer coisas grandiosas. Porém, as Akumas no Mi ainda têm a sua importância. A gente sempre teve a Logia sendo tratado como uma Akuma no Mi muito forte e ela foi perdendo um pouco esse posto. E a gente está vendo agora a ascensão de uma Zoan, né, que é a Hito no Mi modelo Nika, uma fruta do Luffy que simplesmente muda em diversos parâmetros as frutas normais. Ela basicamente tem o mesmo despertar de uma paramécia e também tem transformações como uma Zoan. Basicamente isso faz dela uma Akuma no Mi muito forte, ela tem muita versatilidade e o Luffy consegue forçar ela ao máximo, e isso vai sempre ultrapassando os limites, né? A gente tá vendo o quão bem ele utiliza essa fruta e o quão procurado e desejado morto ele está sendo pelo governo mundial por causa dessa habilidade que ele criou. E além disso, o Haki dele tem evoluído constantemente. A gente viu que antes de Wano ele basicamente tinha aprendido em Holy Cake o Haki da observação avançado, mas o Haki do armamento dele não era tão forte, ainda perdia para o de Katakuri, e ele não sabia usar o Haki do Rei imbuído. Então nesse momento ele é um alvo muito grande em potencial para o governo mundial, porque basicamente ele tem os dois caminhos possíveis para se tornar uma grande ameaça, que é a fruta que foi escondida pelo governo mundial e basicamente um Haki capaz de conquistar o mundo, né? O Haki dele evoluindo, chegando ao nível aí talvez do Roger ainda nesse arco. E aí vem uma questão que eu tô tentando levantar há um tempo, que é a nova possibilidade do Haki ter um upgrade, né? Ter uma melhora, uma nova habilidade, algo que faça ele ser diferente para aqueles que dominam todos os Hakis completamente. Óbvio que isso já é uma vantagem muito grande, mas eu acho que pode ter algo ainda mais. Porque o Roger basicamente mostrou no primeiro clash dele com Barba Branca o Haki do Rei imbuído junto com o Haki do armamento. Então será que a gente pode ter aí alguma outra variação desse tipo de habilidade, né? Principalmente com o Roger conseguindo utilizar ela, afinal ele foi o cara que conquistou o mundo, então ele precisa ter um poder muito grande. Então o que além do Haki fazia ele ter isso? Ou quão forte era o Haki dele para ele conseguir fazer isso? Afinal, ele tem que ter um diferencial, assim como o Barba Branca, que também era considerado o homem mais forte do mundo em sua era e também era tão forte quanto o Roger. Será que além do Haki do Rei imbuído, né, saindo aqueles raios, a gente ainda vai ver algo a mais disso? Talvez uma variação, uma evolução dessa habilidade acontecendo de alguma forma, conseguindo se estender do usuário ainda mais? É difícil dizer, mas eu acho que tem diversas possibilidades aí, tudo vai depender da criatividade do Oda. Agora, se Luffy realmente chegar nesse nível de Haki, e ainda com uma fruta que é capaz de coisas absurdas, como ele está demonstrando na luta contra Kaido, quem vai parar ele? A gente precisa de personagens realmente capazes, que tenham as mesmas habilidades com relação a Haki e com frutas também poderosas o suficiente para encarar ele. Quem melhor para isso do que Barba Negra? O pirata dos piratas do Barba Negra, whatever. Ele basicamente tem duas frutas extremamente fortes, uma Logia que é considerada talvez a mais forte, uma outra fruta paramécia que é basicamente a mais forte, que tem capacidade de destruir o mundo, né? Ou apenas virar ele de cabeça para baixo, e talvez uma possível Zoan, como todo mundo pensa que ele realmente tem. Eu acho bastante capaz dele ter, e talvez ser até a primeira fruta que ele tivesse.
Eu vou parar um pouco para trabalhar melhor essa teoria, mas eu acredito que o Barba Negra, assim como o Luffy e assim como outros personagens, possuem Zoans relacionada com deuses, e isso é porque basicamente elas meio que mudam o personagem de patamar. Eu acredito que existem 4 personagens que entram nessa categoria perfeitamente, que seria o Luffy, Insama, Barba Negra e talvez o Dragon. Os 4 teriam capacidade de fazer coisas que talvez uma Paramécia ou uma Logia conseguiria fazer, mas tendo a Zoan de um possível deus, né? E isso eu acho bastante interessante, eu acho que é uma possibilidade bem forte e que daria sentido para os personagens chegarem a um nível que nem na era do Roger foi visto. Insama, provavelmente já sabendo que o tempo do Roger não era o tempo esperado, não precisou se mover para tentar acabar com ele ou algo do tipo. Mas agora que todas as peças estão se encaixando, uma pessoa com a fruta escolhida está nascendo junto com suas próprias habilidades com Haki, então nesse momento a Insama, sei lá, vai ter que intervir, vai ter que aparecer e talvez botar suas habilidades para jogo, se é que ela realmente tem habilidades, né? É impossível saber isso. Pode ser que é só um personagem que manda nos outros, mas eu acho um pouco improvável, dado a maneira como ela foi apresentada. E o que melhor para isso, senão uma fruta que também é considerada de um deus, né? A gente teria embates aí bastante ferrenhos do Luffy contra os outros personagens que são atualmente os maiores antagonistas juntos com o Kaido. Eu gostaria de saber também qual seria o limite, se isso realmente se tornar realidade, que é um pouco difícil, mas nunca se sabe, entender o limite das habilidades que o Oda vai criar para esses personagens. O do Luffy meio que é uma brincadeira, é a Toon Force, é algo que sai completamente do padrão do shonen, age como se tudo fosse um cartoon, né? Agora imagina personagens que são feitos para serem sérios, como a Insama deve ser. Então a gente aí vai ver uma habilidade completamente diferente do que é a do Luffy, dando aí diversas possibilidades para o Oda trabalhar em cima disso. Eu entendo que o Haki tenha ganhado muita importância com o passar do tempo e que basicamente ele foi apresentado por Kaido como a coisa mais importante para alguém conquistar o mundo. Mas eu acho que ainda falta algo, e com esse modelo da Hito no Mi que foi apresentada para o Luffy, eu acho que tem algo a mais por trás disso. Eu acho que essa questão dos deuses ainda pode ser trabalhada em One Piece, porque a gente não teve um trabalho muito grande nisso tudo, né? A gente teve basicamente o Luffy e talvez, sei lá, tipo, se você pensar, a Insama deve ser, tipo, Deus do mundo, sabe? Tipo, se representando alguém que pode apagar alguém apagar uma luz do mundo. É basicamente o que aconteceu em Skype, né? Com o Enel, que era um deus que conseguia deletar as pessoas quando elas iam contra as vontades ou as ordens dele. Então eu acho que pode ser esse tipo de coisa acontecendo na guerra final, né? Meio que como se o Enel fosse um paralelo para Insama. Só que obviamente com diferentes habilidades, novas maneiras de se enfrentar alguém que tem um poder muito maior do que o Enel tinha na época, né? E provavelmente mais forte do que o Luffy é atualmente, e vai ser quando eles estiverem se enfrentando. Claro, pensando que ela é o inimigo final, né? Que esse personagem é o inimigo final. O que não dá pra ter certeza, afinal o Oda é imprevisível. Então eu gostaria de ver, né, se realmente tem como um personagem manter ainda a sua essência com a sua fruta, além de só se focar no Haki, porque basicamente é algo que acontece, mas o Luffy tendo essa fruta agora, como eu disse, dá espaço pro Oda trabalhar esse tema, que é os deuses em One Piece, que basicamente não foi trabalhado. E aí a gente teria 4 outros deuses. Eu posso tentar fazer algo mais detalhado mais pra frente, se vocês quiserem, então comenta aí se você quer que eu faça um vídeo sobre isso. E seria interessante, né, a gente ver o que vai acontecer com a possível terceira fruta do Barba Negra, uma possível fruta do Dragon, a da Insama. Então eu acho que o Oda aí nesse ponto tem diversas maneiras de trabalhar esse tema e conseguir transformar, né, esses personagens em ameaças reais, né? Eu tô curioso para ver como vai ser a Toon Force contra Yami Yami no Mi. Afinal, é uma fruta que suga tudo contra uma que eu não sei explicar. Então, o leque
de possibilidades nessa luta vai ser gigantesco, e eu tô realmente muito ansioso para ver como o Oda vai trabalhar isso tudo, além das questões do Haki, né? Como o Haki tá recebendo muita importância, então a gente tá vendo aí que ele vai ser muito impactante nas lutas daqui para frente, e o Luffy versus Barba Negra deve ter muita coisa de Haki, mas eu também espero que tenha muita coisa de Akuma no Mi, né? Isso é um ponto muito positivo da luta contra Kaido, é que ele não abandonou as Akumas no Mi de qualquer forma, né? A do Luffy tá recebendo uma importância gigantesca e a de Kaido tá recebendo alguns pontos aqui e ali, mas nada muito exagerado. Afinal, eu acho difícil você trabalhar uma fruta daquela fazer algo mais do que ela já faz, né? Que ela já apresentou diversas habilidades diferentes. Então, eu acho que não tem muito mais a acrescentar nela. Só fazendo algumas considerações finais aqui, os 4 deuses que eu tô falando são relacionados com o arco de Skype, onde foi revelado que existem deuses em One Piece, toda aquela parte da cultura dos cidadãos de Skype, onde tem o deus do sol, da chuva, da floresta e da terra. Nika entraria direto como o deus do sol, e por isso é relacionado com o Luffy e, portanto, com sua Akuma no Mi. E eu acho que isso pode ser diretamente relacionado com os outros personagens, o resto dos personagens que possuem essas Akumas no Mi relacionado com os deuses. O que me dá uma curiosidade é como que essas Akumas no Mi foram feitas, né? Talvez na árvore sagrada, e que realmente exista uma ilha que é cheia das Akumas no Mi, como eu pensava que era God Valley. Então a gente tem essa possibilidade de ter uma ilha que é abençoada pelos deuses, talvez, e é curioso que esses deuses recebem os nomes de suas Akumas no Mi, né? Hito no Mi, modelo o nome do deus. Eu acho que isso realmente pode acontecer, e a gente tem aí os personagens que eu acho que são mais propensos a receber isso. Infelizmente eu não consigo pensar no que seria o nome dos deuses, ou o verdadeiro nome deles, né? Tanto de Joy Boy, Nika e tal, tudo mais. Então talvez Nika tenha sido que foi contra eles de alguma forma, afinal é o apagado da história. Por que outras frutas não foram apagadas? Será que até hoje elas não foram encontradas? Será que o Barba Negra está atrás delas? Tem bastante coisa aí pra gente descobrir ainda relacionado a isso. Eu tô muito curioso pra saber essa verdadeira história das Akumas no Mi, né? O que faz elas receberem o nome dos deuses, se é realmente elas serem inspiradas nos deuses, se eles são reais ou eram reais ou não, né? Felizmente ainda vai demorar um pouquinho pra gente descobrir isso tudo, mas é bom que dá tempo da gente fazer teorias malucas e, enfim, conversar sobre, que o debate é sempre importante. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Você me ajuda demais fazendo isso e me dá a entender se você gostou ou não. E se inscreve no canal antes de tudo. Valeu, falou, eu fui.